Olá, meu nome é Cauã, eu sou do primeiro Infonete da ETEC São Mateus e hoje, junto com a Karina, que também é da mesma sala e da mesma ETEC que eu, nós vamos falar sobre o armazenamento. Primeiramente, eu devo citar que existem vários tipos de armazenamento, como por exemplo o HD, o SSD, o cartão perfurado, o micro SD, e nesse vídeo nós vamos citar um pouquinho de cada um desses tipos de armazenamento e vamos explicar como eles funcionam, para que eles foram criados. Nós temos 4 tipos principais: o armazenamento magnético, óptico, magneto-óptico e o eletrônico. O primeiro que eu vou falar vai ser o magnético. Esse armazenamento pode ser encontrado em HD, no disquete ou nas fitas cassete. E bom, basicamente, esse armazenamento funciona à base de uma cabeça magnética. Essa cabeça cria um campo eletromagnético e quando o computador quer receber ou enviar alguma informação, ela vê o que ela tem que fazer dentro desse campo eletromagnético. Agora falando sobre o armazenamento óptico. O armazenamento óptico é quando um laser, um feixe de laser, passa pelo disco e grava alguma informação nas pits, que são chamadas de covas. Sacos minúsculos no CD. E basicamente quando você coloca o CD num leitor de DVD ou num leitor de CD, principalmente no de DVD, outro feixe, mas próprio da máquina, passa por essas pits, covas, e reproduz a informação. Quando é um DVD, o feixe de laser entra pela cova e esse feixe acaba indo para vários lados. O CD armazena por volta de 5 GB, o DVD armazena por volta de 9 a 10 GB, podendo ser menos ou um pouco mais, e o Blu-ray armazena cerca de 50 GB. Falando sobre o armazenamento magneto-óptico, o armazenamento magneto-óptico é basicamente a junção do armazenamento magnético com o armazenamento óptico. Um exemplo desse tipo de armazenamento é o CD-RW e o DVD-RW, que são CDs e DVDs regraváveis. O motivo desse tipo de armazenamento se chamar magneto-óptico é porque, assim como o CD e o DVD, a gravação é feita a partir de feixes de laser. Porém, você também pode usar as cabeças de leitura e gravação para poder ler e escrever novos dados sobre o CD ou DVD. O quarto e último tipo de armazenamento é o armazenamento em estado sólido ou armazenamento eletrônico. Basicamente, ele consiste em vários circuitos, fazendo com que ocorra a transferência de dados, tanto para a cópia quanto para o envio de dados para o computador. 2 exemplos desse tipo de armazenamento são o pendrive e o SSD. Basicamente, a leitura de um SSD pode chegar a 1000 MB por segundo e, como eu já disse, os tamanhos variam entre 120 GB a 1 TB. Agora que eu já citei todos os tipos de armazenamento, eu vou começar a citar um pouco mais os dispositivos de armazenamento. O primeiro que eu vou falar é o cartão perfurado. O cartão perfurado inicialmente foi aproveitado por Herman Hollerith, porém, na verdade ele foi criado por Joseph Marie em 1801. Basicamente, o cartão perfurado era usado para guardar informações em furos específicos e basicamente era usado para expressões matemáticas. O HD surgiu em 1956 pela IBM junto com o computador Hamac 305. Naquela época, cada HD podia armazenar cerca de 5 MB e cada HD tinha cerca de 24 polegadas de diâmetro. Atualmente o HD é usado em muitos computadores pessoais, quando não há um SSD, e basicamente ele armazena todas as informações do computador, sendo sistema operacional, arquivos que a pessoa salva, dentre outros. O DVD surgiu em 1995 por uma junção de várias empresas como Sony, Philips, Toshiba, entre outras, mas principalmente com a liderança de Lou Gerstner da IBM, pois haviam 2 tipos de armazenamento naquela época, o multimídia e o MMCD. Com isso, ele resolveu pensar e acabou juntando os dois e, junto com as outras empresas, ele acabou criando esse novo formato de armazenamento. O Blu-ray foi criado em 2006 pela Associação Disco Blu-ray. O Blu-ray basicamente é uma evolução do DVD. A diferença é que a escrita de dados é feita por um feixe menor, fazendo com que as informações tenham mais precisão na hora da leitura e fazendo com que os buracos sejam menores. Gastando menos espaço por buraco ou cova, como alguns gostam de chamar, o Blu-ray pode armazenar mais arquivos. Diferentemente do DVD, que chegava até 9, o Blu-ray chega até 50 GB. O CD é um dispositivo de armazenamento que foi criado em 1979 pela Philips, mas que realmente só começou a ser comercializado em 1982. Ele foi criado para substituir o disco de vinil, sendo algo mais leve, mais versátil, menor e podendo armazenar mais músicas ou o conteúdo que a pessoa quiser.
O pendrive foi criado em 1998 por Dov Moran. Os pendrives atualmente são muito utilizados hoje em dia porque eles são leves e são práticos. Mesmo não tendo a mesma quantidade de armazenamento do que um HD, o pendrive, como eu já disse, ele é prático e é leve. Todas as informações ficam guardadas em um microchip, que é bem leve e que também gasta pouca energia. Comparado com o HD ou SSD, o pendrive não tem tanta capacidade de armazenamento. Porém, como eu já disse antes, a facilidade, a praticidade e a leveza de levar um pendrive faz com que muitas pessoas os usem. O conceito de nuvem surgiu em 1997 por Ramnath Chalapa em uma palestra. O conceito de cloud computing naquela época seria armazenamento de computação em nuvem. Você fazia os seus dados, enviava para a nuvem, outra pessoa podia acessar, outra pessoa podia modificar. E isso chamou a atenção de muitas empresas. Tanto que hoje em dia nós temos vários serviços de armazenamento em nuvem, como por exemplo o OneDrive, o Dropbox, o Mega, dentre outros. O cartão microSD foi criado em 2005 pela SanDisk, primeiramente com o nome de T-Flash, significando Transflash, e depois passando para o nome de microSD, SD sendo Secure Digital. Normalmente o microSD é usado em celulares como um tipo de armazenamento externo, mas que mesmo assim fica dentro do celular. Ele serve para armazenar normalmente imagens, vídeos, fotos, jogos, etc. Agora eu vou falar sobre a memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória que nós usamos no computador. Basicamente, esse tipo de memória permite com que nós usemos o computador sem precisarmos salvar o arquivo toda hora no HD. Mas quando nós reiniciamos o computador, essa memória deleta todos os arquivos que estão contidos nela. Ou seja, antes de reiniciar o computador, você necessariamente precisa salvar o seu arquivo, a não ser que você não vá usar mais ele. A memória cache é um tipo de memória que trabalha junto com o processador, e essa memória arquiva as informações mais usadas pelo computador, mais frequentes, por exemplo, informações de site ou coisas desse tipo. Essa memória permite com que o computador e a memória RAM tenham um desempenho melhor, e essa memória ela é muito rápida, então não dá para perceber o que está acontecendo pelo processo. Bom, agora falando um pouco sobre o SSD. O SSD, diferentemente do HD, ele não usa um disco para armazenar as informações. Isso faz com que o SSD seja muito mais rápido e muito mais leve do que o HD. Também por esse mesmo motivo é porque o SSD armazena os arquivos com uma maior velocidade. Ele liga o computador com uma maior velocidade. Tudo isso por conta de que não há um disco, somente circuitos eletrônicos. Olá, eu sou a Karina, do grupo de armazenamento do primeiro Infonet, e eu vou explicar sobre a parte técnica de cada tipo de armazenamento. E o primeiro tipo de armazenamento que a gente vai falar aqui é o cartão perfurado. A razão que a gente começa a falar a partir dele é por causa que ele foi quase que como a primeira memória do computador, já que nos primeiros computadores, para você colocar um código ou um comando nele, você usava o cartão perfurado. O que eles fazem basicamente é que eles guardam informações em si através da presença ou da falta de furos circulares em certas posições. A leitura do cartão perfurado era feita através de uma agulha que verificava aonde haviam furos. Quando ela detectava esses furos, ela produzia uma corrente elétrica que registrava que aquela perfuração estava ali. Quando havia todas as perfurações, era feita a leitura. Infelizmente, essa tecnologia não sobreviveu por muito tempo e logo foi substituída porque houve uma demanda por algo que guardasse mais dados. Bem, começando a falar um pouco agora sobre a fita. Sobre a gravação e a produção de áudio na fita cassete, a gravação acontece do seguinte modo. A fita vai ser inserida e vai começar a se mover. Assim ela vai acabar criando um campo magnético e as suas partículas elas vão começar a se mover e trocar de lugar. Então essa fita ela vai passar por um eletroímã que vai fazer essas partículas se ordenarem, se juntarem, criando posições que vai fazer um campo magnético que vai ser igual ao áudio que você está tentando gravar, no caso. Na reprodução desse áudio é bem mais simples.
pois as suas partículas elas são transformadas em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são transformados ou serem ampliados no alto-falante e assim ocorre a reprodução do seu áudio. Bem, o próximo armazenamento é o CD, que é um disco que possui 12 centímetros de diâmetro e 1,2 milímetros de espessura. Ele basicamente é constituído de um plástico policarbonato, uma camada bem fina de alumínio, uma camada bem fina de acrílico e, por fim, tem o rótulo. No plástico policarbonato existe uma estrutura de sulcos microscópicos que ficam em um formato de espiral, que começa do centro do CD e vai até a extremidade. Essa espiral ela dá aproximadamente 22.188 voltas, ou seja, por volta de 5,6 km de extensão. É nessa espiral que vão ser gravadas todas as informações do CD, em forma de pontos mais claros e pontos mais escuros. Esses pontos eles são chamados de bits e quando eles forem inseridos, eles vão ser convertidos para zeros e uns do formato binário. Bem, a camada de alumínio ela é um alumínio refletor, cobre a camada de plástico policarbonato e os sulcos microscópicos. Em cima dele há uma camada de acrílico que a protege e o rótulo ele é a última camada e é nele que normalmente são impressas informações ou letras. Bem, o próximo tipo de armazenamento é o DVD. A estrutura dele é bem parecida com a estrutura do CD. Entretanto, o DVD, além de gravar áudio, ele também vai gravar vídeo. Na gravação e na reprodução do DVD, é usado um laser que é muito mais preciso. Isso porque as partículas do DVD elas são muito menores e muito mais específicas. Enquanto no CD é usado um infravermelho de 780, no DVD é usado um de 650 ou 635. Bem, o próximo item é o HD. Aqui você tem dois tipos diferentes de HD, um visto da frente e outro visto da parte de trás. A leitura e a gravação de dados no HD. Bem, basicamente dentro do HD há discos que são feitos ou de liga metálica ou de vidro. Eles são então cobertos por uma superfície magnética de ambos os lados e uma outra camada fina protetora que serve para proteger eles de leves impactos. Esses discos eles ficam montados sobre um eixo de alumínio que é perfeitamente preso e alinhado ao HD. Caso o HD ele tenha mais de um disco, são usados espaçadores para dar um espaço entre cada eixo. Então, se tem um motor que realiza a rotação dos discos e o eixo trabalha junto com esse motor para que não se tenha uma vibração nos discos durante essa rotação. Bem, então temos a cabeça de leitura que manipula os seus polos de frequência para que possa realizar a gravação ou a leitura do campo magnético do disco do HD. A forma que é feita a gravação de dados nesse disco é bem parecida com a do disquete, em que há setores e trilhas, essas trilhas sendo numeradas do meio até o centro, começando do zero, e indo até o número que depende de cada disco, e cada setor, que é a menor parte do disco que pode ser lida, possuindo uma capacidade de 512 bytes. Sobre a conexão do HD com a máquina, eu irei mostrar aqui. Ela é feita por aqui e há vários formatos com qual ela pode ser feita. Os mais comuns são o IDE, o SATA, significado serial ATA. O último tipo que eu quero falar aqui é o SCSI, que significa Small Computer System Interface. Sim. Uma dessas conexões ela vai ser ligada ao HD e a outra ela vai ser ligada à placa-mãe. A memória RAM ela é uma memória não volátil
E isso basicamente significa que ela guarda dados que não vão ser guardados permanentemente. Bem, como é possível ver aqui, a memória RAM ela é um pequeno chip e ele é composto por múltiplos transistores e capacitores que é conectado entre si pelo barramento. Bem, conectada à CPU, ela troca dados e realiza o ciclo de barramentos. Esse barramento, ele muitas vezes é um grande fator que influencia na capacidade de processamento da memória RAM. Bem, isso basicamente conclui toda a explicação técnica dessa parte. Nós agradecemos o seu interesse em assistir esse vídeo e esperamos honestamente que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigada e até mais.